A temporada de 2022 começa oficialmente nesta semana. É verdade que com o time de transição, mas o técnico Wagner Mancini já está preparando o time. Afinal de contas, o Grêmio principal entrará em campo na terceira rodada do Campeonato Gaúcho. E nós vamos falar sobre a primeira ideia de formação de time, porque 3 escolhas surpreenderam de alguma forma por conta dos indicativos que nós tínhamos e de tudo aquilo que era comentado desde o final de 2021. Nós vamos falar também sobre a evolução da saída de Jean-Pierre e algumas coisinhas que rolaram no final de semana. Fala galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, aquilo que rolou nas últimas horas, aquilo que está por vir. Então deixa teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal e vem fazer parte da dupla, cara. Ativa as notificações que tu não perde nada. Então te inscreve aí, vou esperar. Te inscreve. Feito? Apertou aqui embaixo? Então vamos embora, mas antes passa na KTO porque é o seguinte, já começou alguns campeonatos estaduais aqui pelo Brasil, quarta-feira inicia o Campeonato Gaúcho, tu não vai ficar de fora, deixa o teu joguinho mais interessante, te registra na KTO e malandrinha, é um pila e tu pode ganhar 100 mil, lá na KTO, só lá tu encontra essa barbada, tamo certo? Tamo combinado também sobre isso, então tá, eu quero falar sobre o dia do Grêmio, algumas coisas que rolaram aí no final de semana também, mas antes de qualquer coisa eu vou responder uma pergunta que foi muito recorrente nos comentários do último Diário do Grêmio KTO. Muita gente, nós falamos naquele diário especificamente sobre o Douglas Costa, muita gente me mandou a seguinte mensagem: tá, Dávila, mas se o Douglas Costa assinar com o Flamengo, já que ele estava sendo, né, tá sendo ainda cotado no Flamengo aí desde que encaminhou, acho que a gente pode colocar assim, desde que encaminhou a sua saída do Grêmio, desde que acertou que vai rescindir com o Tricolor. Se ele acertar com o Flamengo, o que rola? Por quê? Essa pergunta foi feita com base nas informações que nós trouxemos aqui, de que há um acordo entre o Grêmio e o Douglas Costa de que ele não pode jogar em qualquer outro time do futebol brasileiro. Mas muita gente argumenta, mas isso aí não é juridicamente aceitável, se for para a Justiça do Trabalho, né, aquela história toda. Tudo isso é verdade, mas existem no futebol alguns acordos que se colocam em contrato e que podem sim, né, serem driblados por meio de pagamentos, por meio de penalizações, a gente pode assim dizer. Se o Douglas Costa, porventura, descumprir a palavra, tá, e optar por jogar em algum time brasileiro, essa pergunta que nos foi feita, o Grêmio não pode fazer absolutamente nada, né? O Grêmio não tem como impedir juridicamente isso. Mas aí vem o ponto positivo, o Grêmio vai, digamos assim, ter quitado, tá? O Douglas abrirá mão por conta do acordo que foi construído, do valor que será pago para ele de 7 milhões de reais de luvas entre o período de junho até janeiro, que foram acertadas para serem pagos aí nos próximos 4 anos, aquele valor que nós já comentamos aqui. Então assim, o valor que o Grêmio acertou que vai pagar em 4 anos, se o Douglas optar de jogar no Flamengo, não precisa mais pagar o Tricolor. Então assim, tá proibido? Proibido não, mas foi acordado que ele não pode jogar. Não poder e proibir são coisas diferentes. Se ele porventura quiser descumprir o acordo, aí o Grêmio se livra de pagar os 7 milhões. Por isso que o Grêmio não acredita que o Douglas vai abrir mão e, né, tem as negociações lá com os Estados Unidos, tem documentação rolando, o Grêmio tem acompanhado de perto. Então assim, a informação que nós trouxemos aqui no final de semana segue válida, tá? Segue válido, o Douglas não vai jogar no Flamengo, mas assim, se o Flamengo insistir, se o Douglas, né, vou morar no Rio, perto ali do Copacabana Palace, aí 7 milhões o Grêmio deixa de pagar para ele. Mas enfim, vamos lá, vamos tocar o Diário do Grêmio KTO, mas para quem perguntou, para quem ficou ali, né, questionando sobre isso, tá aí a resposta. O Grêmio acertou a saída de um jogador, que não é o Douglas Costa. Acertou a saída do jovem Kevin, lembram dele? Jogador, atacante, centroavante, do time que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Por que eu estou destacando isso? O Grêmio emprestou ele para o São José, e isso
de alguma forma é muito legal, tá? Eu achei muito legal, porque nós poderemos ver o Kevin jogando o Campeonato Gaúcho por um time profissional, que é o São José aqui de Porto Alegre, e durante um período maior, né, numa competitividade muito maior. Ele é um jogador físico, fez alguns gols na Copa São Paulo, é um atleta que depende muito desse lado físico, mas ele tem boa habilidade também, né? Ele é um camisa 9 que eu acho bastante interessante, é o perfil de 9 que eu acho bastante legal de você ter no grupo de jogadores. Então vamos ver como ele, Kevin, vai se comportar no São José. Dependendo, né, cara, o máximo que pode acontecer é dar certo. O máximo que pode acontecer é dar certo, o Grêmio ganha um centroavante aí pro restante da temporada de 2022, o contrato é só durante o Campeonato Gaúcho. Mas o Diário do Grêmio KTO veio falar do time profissional. A garotada tá se preparando para o jogo contra o Caxias, né? A temporada vai começar aí na próxima quarta-feira com o Transição encarando o Caxias, mas os profissionais estão treinando. E o técnico Wagner Mancini surpreendeu em algumas escolhas para o time titular, tá? Perdeu o Douglas Costa, colocou o Janderson, mas isso não é surpresa para ninguém. As três opções de Mancini que de alguma forma surpreenderam nos bastidores do clube. A primeira delas, lá no comando de ataque, Campas. O Campas ganhou a vaga do Benítez. Por que ganhou? Porque o Grêmio vinha tratando o Benítez como um titular. O discurso vinha sendo esse. Se você analisar o Denis Abraão ou o Sérgio Vasquez, eles colocavam o Benítez como um titular, um jogador que encaminhava a sua titularidade no time. E por que encaminhava? Porque é o meia construtor, é um jogador de boa qualidade técnica com um perfil que o Mancini não tinha ainda, de articulação. Só que o Benítez, no primeiro treinamento de formação de equipe, não figurou. Quem figurou foi o Campas, que vinha jogando com o técnico Mancini na temporada passada. Mais um meia atacante, não tão construtor, né, mas mais ofensivo, que busca um pouco mais o gol, que tem um chute de média distância. O Mancini optou primeiramente pelo Campas. E aqui, se você perguntar a minha opinião, eu gosto mais da ideia do que o Benítez, tá? Mas existe um outro ponto que daí, conversando com o pessoal do Grêmio, eles ponderam. O Benítez não está 100% da forma física, isso pode pesar na escolha do Mancini. A primeira opção está sendo o Campas. Vamos ver se fisicamente o Benítez reage e recupera esse prestígio todo que ele chegou em Porto Alegre. A segunda escolha que surpreendeu foi Diogo Barbosa. Pelo lado esquerdo, o titular é o Diogo Barbosa e não o Nicolas. O Nicolas foi contratado, mas está treinando entre os reservas. O Diogo Barbosa é o titular da arrancada do ano, aparentemente. E por que surpreende o Diogo Barbosa? Primeiro ponto. O Nicolas foi contratado, bastante elogiado, é um jogador mais equilibrado e o Diogo bem mais ofensivo, né? Convenhamos, o Mancini está fazendo a opção pela ofensividade. E a outra questão que acaba, né, sendo colocada aí no caldeirão é o Diogo Barbosa, se jogar 60% dos jogos da temporada como titular, o Grêmio precisa pagar 750 mil euros ao Palmeiras, porque é obrigado a comprar 12,5% dos direitos econômicos, está no contrato. Entrou em campo 60% dos jogos da temporada como titular, é obrigado a comprar mais 12,5% dos direitos econômicos pela bagatela de 750 mil euros, que dá 5 milhões de reais aí na conversão atual da moeda, tá, cara? E como o ano do Grêmio não é bom financeiramente, eu achava que o Grêmio ia tirar o corpo fora, tá? Como fez no ano passado, que em dado momento afastou o Diogo Barbosa, que estava sendo titular ali no primeiro semestre em especial. Mas o Grêmio não tá colocando esse empecilho pro Mancini, tá mais ou menos assim, cara, se é pra vencer, faz o que tu quiser e escala os caras aí que tu preferir. Então o Diogo Barbosa começa o ano como titular, pelo menos no indicativo da pré-temporada. E no gol, Gabriel Grando. Me surpreende em especial, tá? Apesar de talvez vocês aí acreditarem que, mas o Gabriel já vinha jogando, mas o Breno é um cara bastante prestigiado internamente. E tinha uma sinalização muito leve de que haveria uma mudança nesse gol, ou uma mudança nesse prestígio com o Breno começando o ano como titular. Mas não está acontecendo assim. O Gabriel Grando é o titular do treinamento, tem que ver se não vai rodar, né? Se não vai ter de novo aquele rodízio no gol entre Gabriel e Breno. Mas o time do Grêmio tem Gabriel no gol, Orejuela, Jeromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa na esquerda, Thiago Santos, Lucas Silva, Campas, Janderson substituindo o Douglas Costa com o Ferreira
e Diego Souza no comando de ataque. Esse é o Grêmio e esse Grêmio serve para começar o ano? Esse Grêmio sobe de divisão? Eu quero saber, comenta aqui embaixo, cara, dá a tua opinião sobre essa escalação do Tricolor. Para fechar o Diário do Grêmio KTO, Jean-Pierre, aquela novela que tinha dado uma travada, estava assustando, o último contato que fiz foi positivo para a saída do jogador, tá? Toda aquela discussão, exigências do Grêmio para os turcos de última hora foram superados. O Grêmio driblou tudo isso, vai emprestar o Jean, o anúncio deve acontecer nos próximos dias, pelo menos essa foi a garantia que me foi dada, vamos acompanhar nesse início de semana, mas Jean-Pierre 15 meses emprestado com 100% dos salários pagos pelos turcos, o Grêmio agradece, vai ser bom pro Jean, tá bom pra todo mundo, então maravilhoso. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal e vem fazer parte do A Dupla, cara. Na segunda-feira tem live, a partir das 9h15 aqui no A Dupla. A gente tá te esperando então. A gente se vê. Tchau, tchau.